Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou gravando a aula 21. Então hoje a gente continua, né, trabalhando a dinâmica. Já fizemos 2 aulas sobre essa nova parte, né, do nosso estudo dos movimentos. Na primeira e na segunda aula, nós conversamos sobre a primeira e a segunda lei de Newton, né? Tá faltando ainda falar sobre uma terceira lei, mas nós vamos fazer algumas aulas antes da terceira lei, né? Para poder conversar sobre algumas forças especiais. As forças, né, como nós vimos na aula anterior, são de uma variedade muito grande. A gente tem muito tipo de força que pode aparecer, né, nos exercícios, nas aplicações, e algumas delas têm fórmulas, né, próprias para resolução. Então é legal a gente conversar com calma sobre algumas forças, né? Então, nessa aula eu separei 2 forças que eu considero importantes aí, né, e que vão aparecer bastante. Então, por isso a gente vai conversar sobre elas, que são a força elástica e a força peso, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas hoje aí. Vamos dar uma olhada então na primeira que eu separei aqui, a força peso. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre forças, né? E eu falei para vocês que as forças podem ser classificadas em 2 grupos, né? Em forças de contato e forças de campo, né? A força peso é um exemplo de força de campo, uma força que age à distância, que não precisa do contato, né, para ela acontecer. Dá uma olhada aqui então, olha. Eu coloquei aqui o nosso planeta e um objeto próximo a ele, tá? Esse objeto aqui pode ser qualquer coisa próxima da Terra, né? Uma pessoa, pode ser uma pedra, pode ser qualquer coisa que está próximo da Terra, né? E que por causa disso ele sofre a ação de uma região aqui em volta da Terra chamada campo gravitacional, né? O campo gravitacional da Terra é uma região modificada em torno da Terra aqui, né? Que ela é uma região do espaço que fica modificada por causa da presença da massa da Terra, tá? A gente vai conversar sobre isso numa aula mais para frente, aí vamos falar sobre gravitação, mas nessa aula é importante a gente perceber, né, que realmente pode acontecer essa influência, né? Os objetos que estão próximos à superfície da Terra, eles sofrem essa influência do nosso planeta aí, e por causa disso, então, é gerada uma força de atração, que a gente chama de força de atração gravitacional. É por isso que as pessoas, né, sobre a superfície da Terra, elas estão presas, né, no chão. Se a gente tentar pular aqui, a gente pula, mas volta para o chão, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse pensamento, mas eu já pensei nisso várias vezes quando eu era criança. Eu lembro que eu pensava, pô, se eu estou aqui em cima da superfície da Terra, né? Uma pessoa que está lá no Japão, ela está aqui, olha, aqui embaixo. Ah, mas como é que ela não sai aqui, né? Flutuando por aqui. Então, da mesma forma que eu estou sendo atraído aqui para o centro da Terra, essa pessoa também está, e pessoas que estão em outras regiões do nosso planeta, tá vendo? Nesse mesmo momento, então, todas as pessoas, né, estão sendo atraídas para o centro da Terra. Essa força de atração, então, é a chamada força peso, tá? É o assunto de hoje aí. Olha aqui, ó, essa mesma força-peso, ela causa essa atração também entre corpos celestes, né? Aqui estão uma ilustração aqui da Lua, né, e da Terra presas aqui por uma força de atração gravitacional, tá bom? Isso acontece então com todos os corpos celestes que giram em torno de outros corpos, né, que fazem órbitas. Bom, a órbita só acontece por causa dessa força de atração aqui, que é, né, que o Newton percebeu aí que é a mesma força. É isso que é interessante aqui da gente conversar, né? Deixa eu colocar um outro slide para a gente pensar nisso. Conta, né, a história lá que o Newton estava lá. Isso aqui não. Vamos botar uma outra cor aqui. Se eu tenho vermelho. Achar uma cor que dê para enxergar. Pegar aqui. Assim acho que fica melhor. Olha, imagina o Newton aqui sentado, né, embaixo da macieira, né? Conta a história que ele estava aqui embaixo e aí ele viu uma maçã cair aqui, né?
a maçã cair dessa forma aqui verticalmente para baixo. E ele se perguntou, né, ele falou, por que, que a maçã cai? Né, essa foi a primeira pergunta que ele fez. Por que, que a maçã cai? E daí conta que a segunda pergunta que ele faz, né, ao olhar para o céu e ver que a lua, né, estava ali, paradinha ali, né, aí ele se perguntou, ele falou, mas se a maçã cai, por que, que a lua também não cai? Essa foi a segunda pergunta. E diz que em cima dessas ideias, né, é que ele foi elaborar, né, o trabalho dele de gravitação. Esse trabalho de gravitação não é o tema dessa aula, a gente não vai conversar sobre isso, tá? Peguei aqui porque estava na foto, mas ele conseguiu, né, o Newton, a partir de um trabalho matemático muito bem feito, né, onde ele acabou usando aí uma matemática que ainda não existia, ele acabou desenvolvendo, né, métodos aí que ainda não existiam na época, que se tornaram depois o cálculo diferencial. Ele acabou entendendo muito bem a matemática, então, da força gravitacional, dessa força de atração. O que, que o Newton percebeu realmente? Ele percebeu que da mesma forma que a maçã é atraída pela Terra, né, e cai, a Lua também é atraída da mesma forma. Bom, então essa força aqui de atração, olha aqui, ó. Tá vendo? Essa força aqui é uma força gravitacional, igual a essa força da maçã aqui, ó. Tá vendo? Também uma força gravitacional, uma força de atração que acontece entre tudo que tem massa. Ele percebeu, né, que corpos, né, que têm massa, eles têm também essa atração entre eles, atração gravitacional. Tá? Ah, mas então por que, que a maçã cai e a Lua não cai? Na verdade, a Lua cai o tempo todo. A diferença entre esses dois corpos, a maçã e a Lua, é que a Lua ela orbita a Terra por causa dessa outra força aqui, ó. Essa outra força não, desculpa pessoal. Desse outro movimento dela, dessa outra velocidade que ela tem tangencial. Tá? Então a Lua ela tem uma velocidade, né, que é tangencial, aqui uma velocidade que não é direcionada, né, para a Terra, e ela tem também um movimento aqui para a Terra. Só que a soma desses dois movimentos, dessas duas velocidades, né, dá um terceiro movimento, aqui está muito ruim esse desenho, mas um terceiro movimento que é o que faz com que ela orbite, seria assim, né? Tirar aqui. Então, ó, a soma desses dois movimentos aqui, né, dela, acaba dando aí como resultante esse movimento de órbita da Lua, tá bom? A Lua só orbita a Terra e não cai diretamente aqui para o centro da Terra, porque ela tem esse movimento dela aqui, tangencial. Tudo bem? Então, bem legal aí a gente perceber isso, né? A Lua também é atraída pela Terra, e a Terra também é atraída pela Lua, tá? E nós vamos conversar sobre isso depois aí. Vamos ver que é exatamente o mesmo valor, inclusive. A terceira lei de Newton vai afirmar para a gente que as forças, né, de interação entre Lua e Terra, ou entre maçã e Terra, são forças, né, são pares aqui exatamente de mesmo modo, de mesmo valor. Bom, mas eu estou falando um pouquinho sobre isso daqui para a gente ver, então, que o Newton, lá na época dele, entendeu muito bem a parte matemática, né? E o porquê, então, de ocorrerem essas atrações, né? Que a gente está trabalhando hoje aí, né? Que a gente vai chamar de força-peso. Na verdade, o peso de um objeto, então, é só essa força de atração, tá vendo? Que acontece aqui entre objetos, né? E eu queria mostrar para vocês também um outro esquema aqui, né, já mais novo. Esse aqui é uma representação aí do que o Einstein, né, afirma, coloca nos trabalhos dele aí, já no século XX, né? Então o Newton ele entendeu muito bem a parte matemática, mas ele tinha uma dificuldade ainda naquela época dele, né, de compreender
a explicação, né? O porquê que existia aquela força gravitacional. Por que, né, que isso daqui era puxado dessa forma? Para ele, era meio difícil de entender uma força agindo à distância, né? Ninguém ali puxando, não tinha uma mão puxando essa maçã para baixo, né? Ou movimentando a Lua, né? Fazendo ela orbitar, segurando ela, né? Não deixando ela escapar aqui da sua órbita. Então, era muito difícil de conceber, né, essa ideia de atração à distância. Quem conseguiu explicar isso, então, né, fez um trabalho bastante interessante aí para explicar isso daí, foi o Einstein, lá no comecinho do século XX, né, 1905 ali, ele propõe, então, na teoria da relatividade, né, ele vai propor uma mudança totalmente aí de paradigma, uma mudança de pensamento, né? Ele vai pensar nas 3 dimensões do espaço e mais o tempo, né, como uma 4ª dimensão, aí ele vai pensar em tudo isso junto, formando um tecido aí que ele chama de tecido espaço-tempo, né? E aí, quando ele pensa dessa forma, ele afirma que tudo que tem massa, como o nosso planeta, por exemplo, né, é capaz de deformar o espaço que está ao redor. Né? Isso aqui é um desenho, né, que é feito em 2 dimensões, né? Mas dá para a gente ter uma noção. Só que a coisa que realmente acontece, né, com todas as dimensões, não só, né, bidimensional, mas já dá para ter uma noção. Né? Então, essa deformação no espaço é que gera, né, a atração gravitacional. Né? Então, quando um corpo cai em direção à Terra, né, a explicação é que o próprio espaço está deformado em volta da Terra e é isso que faz, então, com que o objeto se aproxime da Terra, tá? Com que ele caia. A gente volta a conversar sobre isso, então, em outros momentos, né? Mas era só para a gente poder entender melhor, então, essa ideia de força-peso. Voltando, então, para o assunto dessa aula, né, para a força-peso, então agora é um pouco mais fácil de entender esse objeto que está próximo da Terra, tá? Que não precisa estar tão próximo também da Terra, tudo bem? O objeto que está, né, pode ser dentro da atmosfera, pode ser fora, pode ser, a gente tem até, né, grandes distâncias, como a Lua, por exemplo, ainda sofre atração gravitacional, então tem aí uma certa distância, a gente ainda vai perceber então essa atração da Terra. E como é que se calcula então essa atração gravitacional? Então, aquela relação de força gravitacional que nós vimos na tela anterior, a gente não vai conversar nessa aula, mas eu queria mostrar para vocês, olha, essa formulinha que nós vamos usar para cálculo do peso, que na verdade é a segunda lei de Newton aplicada a essa situação, né? Vamos lembrar a segunda lei de Newton? Deixa eu só voltar aqui para a cor preta, né? Certo? Olha, lembrando a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, né? Isso vale para todas as forças, tá? Então, nesse caso específico, a gente chama a força de atração aí de força-peso, né? Isso daqui é a força de atração gravitacional, o nome dela para a gente aí vai ser peso. Então, quando eu falar o peso de um corpo é de tantos newtons, eu estou afirmando que a força de atração gravitacional, né, é de tantos newtons, tudo bem? Naquele ponto do espaço. Então, aqui vejam, pessoal, força é massa vezes aceleração. Então, se eu pensar que a nossa força aí que está sendo, né, usada é o peso, então a aceleração vai ser também uma aceleração específica, a gente chama de G, né, que é a aceleração da gravidade, que a gente já conversou, né, em algumas situações, na parte de lançamento vertical, queda livre, nós precisamos usar, né, já usamos aí a gravidade no lugar do azinho, né, da aceleração. Então veja, ó, o peso de um corpo, na verdade, é isso, a força que puxa esse corpo para o centro da Terra, né, e que, conforme a segunda lei de Newton aqui, depende da massa e da aceleração. Mas a aceleração, uma aceleração específica,
aceleração de gravidade, né? E essa aceleração de gravidade aqui, ela vai depender do planeta, tá? Ela deveria depender também da distância, né, entre os corpos, mas como nos nossos exercícios essa distância vai ser muito pequena, insignificante aí em relação ao que vai ser estudado, né? Então nós vamos trabalhar uma gravidade aqui praticamente constante, tá bom? Esse G vai ser um número praticamente constante. Ele não deveria ser constante na prática, mas para os nossos exercícios vai ser. Então, para a Terra, né, a gente costuma usar aqui no lugar do G 9,8 ou uma aproximação maior ainda, 10 metros por segundo ao quadrado. Né? No nosso exercício, a maioria vai usar 10 para o G. E aí fica muito fácil determinar o peso dos objetos, né? Porque imagina um objeto aqui, se esse objeto tem 3 quilos, por exemplo, de massa, né? Olha aqui, ó, se a massa é 3 e a gravidade do nosso planeta é 10, então 3 vezes 10 é 30. E aí eu tenho a força, tá vendo? Que puxa esse objeto verticalmente para baixo, olha, força-peso. Então, força-peso, veja, ó, é a força gerada, né, pela atração, né, que a Terra oferece aqui e tal, e pode ser calculada fazendo massa vezes gravidade. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, olha. Gravidade, então, né? G é o módulo da aceleração da gravidade que atua sobre o corpo. A gente vai ter, em alguns exercícios, né, uma modificação dessa gravidade quando mudar, por exemplo, a massa que tá influenciando o objeto, né? A gente vai ter exercícios em que o objeto vai estar na Lua, por exemplo. Se o objeto está na Lua, a gravidade da Lua não é 9,8, não é 10, é um número menor, né? Porque a massa dela é menor, então ela vai atrair de uma forma menor também, de menor intensidade, né? Eu costumo imaginar esses corpos, né, a Terra, a Lua, como se fossem ímãs, né, gigantes aí que atraem objetos. E aí, quanto menor é o ímã, mais fraquinho ele vai puxar, quanto maior é o ímã, mais forte ele vai puxar. Por isso, então, os planetas, né, as luas e tal, possuem gravidades diferentes, tá bom? Existe até tabelas, se a gente for procurar, a gente vai encontrar tabelas, né, dos planetas, das luas e, né, dos corpos celestes aí com as suas respectivas aí acelerações de gravidade, né? Então, com esses valores e mais a massa dos corpos que estão ali próximo, a gente consegue determinar o peso desses objetos, né? Uma outra coisa importante, quando a gente pensa num objeto caindo, né, o peso, né, desse objeto vai ser proporcional. Então, é por isso que os objetos caem de formas diferentes em lugares diferentes. Né? Nós vamos ver que o objeto na Lua deve cair mais devagar, né, do que aqui na Terra. Bem? Porque ele é atraído de uma forma mais, né, ele é atraído por uma força de menor intensidade. Vamos ver alguns exemplos disso aí, pessoal? Olha aqui, ó. Primeiro exemplo, sobre uma mesa a uma bola de massa 200 gramas. Eu vou começar arrumando essa massa aí, 200 gramas. Eu vou passar isso para quilograma, tá? Vou dividir por 1000. Isso é 0,2 quilos. Bom, então 200 gramas são 0,2 quilogramas. Estou dividindo por 1000 aí, passando para quilograma. E aí ele fala aqui, ó, após um determinado tempo, atua sobre a bola uma força de intensidade 5 newtons, cuja direção é vertical para cima. Veja, ó, aqui está a bola. Nossa senhora. Vou tentar desenhar de novo. Aqui está a bola, ela tem alguma coisa puxando essa bolinha para cima com uma força de 5 newtons. Só que ela tem o peso dela, que puxa ela para baixo. Tudo bem? Então, tem aqui o pezinho dela. Então, o que é esse peso? É uma força também, como essa força aqui que está puxando para cima, né? Só que esse peso aqui é uma força que está agindo à distância, né? Uma força de campo. Nosso planeta está aqui embaixo, puxando esse objeto verticalmente para baixo. Não está escrito aqui o peso, mas agora a gente tem condição de determinar esse peso. Como que eu calculo esse peso, então? É massa vezes gravidade, né? Então, eu posso calcular. Esse peso deve ser a massa da bolinha 0,2
vezes a gravidade do local ali que ele está usando 10. Ah, então isso daqui é 2 newtons. Veja que agora eu tenho, então, que alguém está puxando com 5 para cima, mas a bolinha está sendo puxada para baixo pelo peso dela, 2 newtons, né? A pergunta desse exercício é qual é a aceleração dessa bolinha. Veja, vai existir aceleração nesse probleminha? Vai, né? Por que eu sei que vai? Porque as forças são diferentes. Tem uma força maior para cima do que para baixo. Então, existe uma resultante. E a resultante gera uma aceleração. Isso nós vimos na aula anterior, né? Na segunda lei de Newton, né? Então, vamos determinar essa aceleração. Ó, primeiro eu vou calcular a força resultante. A resultante é 5 menos 2, né? A força que o cara está fazendo lá para puxar a bolinha para cima, menos o peso da bolinha, né? Então a resultante aí é de 3 newtons, ó. 3 newtons para cima, né? Então essa bolinha deve estar subindo aqui, sendo puxada para cima, e está subindo. E quanto que é a aceleração dela? Bom, força resultante é massa vezes aceleração. Na aula passada, né? Então se a resultante é 3, e se a massa do corpo é 0,2, então é possível determinar a aceleração. A aceleração é 3 dividido por 0,2, só mesmo que 30 por 2 é 15. Tudo bem? Então esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês aí de aplicação, né, da força-peso. Então veja, a força-peso ela nunca vai deixar de existir. Tá? A força-peso está sempre presente para corpos que estão próximos de um planeta. Sempre vai existir, não dá para cancelar isso daqui. Tá? Em filmes de ficção existem, né, aparelhos que cancelam a gravidade, mas isso daí é só na ficção. Tá? Então não existe isso daí. Mesmo aqueles simuladores, né, que os astronautas usam, né, simuladores de ausência de gravidade. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que são os simuladores de ausência de gravidade? Imagina um avião, por exemplo, né? Aqui, ó, você tem imagina que eu tenho aqui um avião ou qualquer uma cabine, né? Alguma coisa aqui, um elevador, por exemplo. Imagina que eu tenho um elevador aqui, tem uma pessoa aqui dentro do elevador, né? Inicialmente ela está normalzinha aqui, com os pés no chão e tal. Só que daí, em determinado momento, o cabo do elevador aqui estoura. Estoura o cabo. Esse elevador começa a cair verticalmente assim, ó. E aí, essa pessoa, ela vai parecer, quando o elevador estiver caindo, ela vai ter a sensação de que ela está flutuando aqui dentro do elevador. Tá vendo? Quando ela olha para fora, né, olha para as paredes do elevador, ela tem a impressão de que ela não tem mais o peso dela. Tá? Essa sensação de ausência de gravidade pode ser explorada, então, né, nos simuladores, que são, na verdade, aviões. Né? Normalmente é um avião que sobe, né, uma grande altitude e depois começa a despencar de lá de cima, descer, e aí, durante um certo tempo, então, as pessoas que estão lá dentro sentem essa ausência de gravidade. Na verdade, não, ela está caindo, né? Ela está caindo, mas como tudo está caindo também, né? Como as paredes do elevador também estão caindo, o avião está caindo, então você não consegue ter essa percepção aí e você acaba achando que está sem gravidade. Tá? Isso acontece nos ônibus espaciais também, tá? Foguete e tal, na estação espacial, acontece isso aqui o tempo todo. Então, eles não é que eles não têm gravidade lá, né? Eles estão em órbita, eles estão caindo o tempo todo em direção à Terra, só que eles fazem um movimento, né? Como eu comentei agora de pouco, fazem um outro movimento e o somatório desses movimentos é a órbita. E coisas que estão em órbita acabam ficando assim com essa sensação de ausência de gravidade. Tá bom? Mas vamos lá. Voltando aí para a nossa aula, esse foi o primeiro exemplo, deixei mais um exemplo aqui de força-peso. Olha lá. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10, o astronauta apresenta um peso de 700 newtons.
Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6, veja a diferença de gravidade, tá vendo? Olha a diferença, ó, né? Quase 6 vezes aí a diferença. Então, como a gravidade é muito menor na Lua, né, o peso desse astronauta na Lua é muito menor. Agora vejam, eu estou falando do peso e não da massa. É muito comum a gente confundir, né, essas duas grandezas aí, peso e massa, tá? Massa é a quantidade de matéria do corpo, que não vai se modificar ao ir de um lugar para outro, tá? Então, tanto na Terra como na Lua, a massa desse astronauta deve ser a mesma. Isso gera muita confusão. A massa não vai mudar, bom, a não ser que o cara mude o seu corpo, né? Perca um pedaço do corpo, ou tire o traje espacial dele, alguma coisa que modifique a sua massa, né? Quantidade de quilogramas que ele tem. Isso não deve se alterar. Agora, o peso dele sim vai ser alterado, porque o que é o peso? O peso é a força com que o planeta puxa. E aí, quanto maior o planeta, quanto mais massa tem o planeta, mais peso, né, vai gerar, aí, mais forte ele vai puxar. Então vamos ver, nesse exercício a gente pode começar, como eu tenho o peso do astronauta na Terra, eu posso pensar assim, olha, o peso do astronauta na Terra é a massa dele vezes a gravidade que ele tem aqui na Terra. Bem? Então vejam, a aceleração da gravidade e o peso são correspondentes. Então o peso na Terra é devido a, né, a aceleração de gravidade, ou o peso gera, né, aceleração de gravidade correspondente. Então veja, ó, se o peso na Terra é 700 newtons e a massa do corpo eu quero saber, aí eu não sei a massa do astronauta, mas a gravidade aqui na Terra é 10, eu estou usando o que ele deu aqui, tá? Tem que sempre prestar atenção, porque às vezes ele pode dar uma aproximação melhor, né? Um 9,8, alguma coisa assim, e a gente usa aqui. Mas veja, desse jeito, a massa desse astronauta deve ser 700 dividido por 10, deve ser de 70 quilos, né? Agora, essa massa que o cara tem, olha, ele tem aqui na Terra e tem lá na Lua também. Então, na segunda parte desse exercício, quando eu pensar nesse astronauta que estava aqui na Terra e está indo para a Lua, né? Na Lua, eu posso calcular pela mesma equação, só que agora pensando na Lua. Massa vezes gravidade na Lua. Né? Então, qual seria o peso dele na Lua? O peso desse astronauta é a massa dele, que são os mesmos 70 quilos que ele tinha na Terra, só que agora com a gravidade da Lua, que é 1,6. Tá vendo? E vejam que esse produto aqui, que se eu não me engano é 112, né, newtons. Bom, 112 newtons. Vejam que é muito menor do que o peso dele na Terra, né? Olha o peso dele na Terra, 700 newtons. Olha o peso dele na Lua, 112 newtons. Isso significa que na Terra, esse astronauta, se ele pular de uma certa altura aqui, né? Pular aqui e tal, ele vai ser puxado com uma força grande, de 700 newtons, e vai cair acelerando muito mais do que na Lua. Né? Na Lua, esse mesmo astronauta pulando ali na Lua, né? Ele vai ser puxado por uma forcinha menor de 112 newtons, ó. Tá vendo? Então a aceleração dele vai ser muito menor. Então aqui ele cai mais lentamente, ó. E aqui ele cai mais rápido, ele aumenta a sua velocidade mais rapidamente na Terra. Tudo bem? Então é isso que muda da Terra para a Lua. Vejam, ó. Tá vendo? Porque a aceleração de gravidade é diferente. Se eu tivesse um planeta com uma gravidade maior que a da Terra, né? E eu tenho vários planetas com gravidade maior, né? A aceleração de gravidade faria com que as coisas, né, caíssem mais rapidamente nesses outros planetas aí, tudo bem? Agora, a massa é a mesma, o cara tem 70 quilos aqui na Terra e tem os mesmos 70 quilos aqui na Lua, tá bom? Bem importante, então, essa observação. Com isso, a gente fecha a primeira parte dessa aula, então, pessoal, tá? Que é a força-peso. Agora, eu queria mostrar para vocês uma outra força, né?
que é a força elástica, tá? Aqui nessa telinha aparece o nome de um cara bastante importante aí, que fez trabalhos sobre a força elástica, né? Que é o Robert Hooke, tá? Então, por isso que eu aproveitei aqui essa foto bonita aqui que eu achei no começo, né? Vamos lá, voltando para cá. Neil Hooke. Esse Hooke, então, diferente do cara da primeira tela, né? Foi um cientista. Não, o Hooke lá também era cientista, né? Mas esse daqui foi um cientista bastante importante. É considerado o pai da célula, né? Foi o primeiro a enxergar células pelo microscópio. Ele desenvolveu, né, um microscópio ali, conseguiu enxergar mais do que outros aí, né? Escreveu trabalhos sobre as células. Mas o que eu queria mostrar aqui é um trabalho que ele fez quando ele estava tentando desenvolver relógios mais precisos. Então ele fez vários experimentos aí com molas, né? E determinando características das molas e tal, estudando essas molinhas para poder, como componentes de relógio, tá? Ele fez, esse cara foi um grande experimentador, ele fez várias descobertas, trabalhos muito importantes, tá? E quanto a essa parte aí das molas, né, ele desenvolveu um trabalho que é chamado aí lei de Hooke, a lei das molas, né? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona, olha. Imagina aqui um teto aqui de alguma coisa fixa aqui em cima e uma mola presa então nesse teto, tá vendo? Aqui ela está no seu estado natural, ela está em repouso, né? Então só está presa aqui em cima e solta aqui, ó. Mas aí alguém vai pegar essa pontinha dela de baixo e vai esticar ela aqui, essa distância x, que a gente chama de deformação da mola. Puxar essa mola aqui por essa distância. E a mola vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Esticada, por causa dessa força que foi feita aqui, ó. Tá vendo? Então alguém fez essa força F aqui, puxando ela. Tudo bem? Bom, o que interessa para a gente nessa aula, né, que eu quero mostrar para vocês, é uma força chamada força elástica. Essa força aqui, ó, representada aqui, tá vendo? Eu vou escrever assim também, F-E-L, né? Força elástica. A força elástica é a força responsável por fazer essa mola voltar ao seu estado natural. Porque quando eu estico ela desse jeito, eu sei que a hora que eu soltar ela, ela vai voltar ao normal, né? Então, o que vai fazer a mola voltar, né? Fazer ela voltar para trás aqui e voltar ao tamanho inicial dela. Essa forcinha aqui é a força elástica. Né? A força elástica é responsável por isso. Toda vez que eu estico alguma coisa que tem uma certa elasticidade, uma mola, um elástico, qualquer coisa que tenha elasticidade, né? E eu estico, eu deformo o objeto, puxo ele, quando eu solto ele volta ao normal, né? Então a força responsável por fazer voltar ao normal é chamada força elástica. Normalmente essa força elástica, normalmente ela é igual a essa força F, né? Porque eu puxo, seguro. Imagina que eu tenho um pezinho, por exemplo. Vamos pensar numa situação assim. A mola. Está muito ruim a minha mola, né? Vamos tentar melhorar. Imagina que eu tenho uma mola aqui. E eu vou colocar aqui embaixo um pezinho aqui, ó. Amarrar um pezinho nela, tá vendo? Meu pezinho aqui tem 2 quilos, por exemplo. Né? Na hora que eu amarro esse pezinho, a mola dá uma esticada, né? Vamos supor que ela esticou e ficou desse jeito. Ela estava presa aqui no teto, né? E ela esticou, então, um tantinho X aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui ela esticou, ó. Esse pedacinho a gente chama de deformação X. Tudo bem? Então veja, ó, o que fez ela esticar? O peso desse bloquinho, tá vendo? Esse peso aqui é que fez ela esticar, uma força que fez a molinha esticar. Agora, quando ela estica, ela desce e dá uma parada aqui, né? Fica parado isso aqui, ó. A hora que isso aqui para, é porque a força que está puxando de volta é exatamente igual ao peso aqui. E essa força que puxa de volta é chamada força elástica. Tá vendo? Então, na maioria dos nossos exercícios, a gente vai pensar que a força elástica é igual à força que puxou a mola.
Tá vendo? Elas são iguais aqui em intensidade, né? Mas nós vamos calcular, então, essa força elástica aqui. Tem uma fórmula específica para ela também. Vamos ver de onde que sai essa formulinha da força elástica. Olha lá, pessoal. Então, o Robert Hooke lá, né? Ele começou a testar molas, né? E ele montava um gráfico desse tipo aqui nos experimentos dele, onde ele colocava na horizontal as deformações, tá vendo? As deformações, quantos centímetros, quantos metros, né? Esticava a molinha quando ele puxava ela, tá vendo? Ele chamou de X a deformação, né? E as forças correspondentes aqui. O quanto de força que ele fazia para puxar a mola, tá vendo? Ele percebeu o seguinte, ó, toda vez que ele puxava com uma força F, deformava lá, né, uma deformaçãozinha X, né? Mas se ele puxava com 2F, quer dizer, se ele dobrava a força que ele fazia na mola, também dobrava a deformação, tá vendo? Se ele triplicava a força, triplicava a deformação. Então, naquele esqueminha anterior lá, ele poderia ficar alternando esse peso, né? Ele poderia ficar mudando esse peso. Então, com 2 quilos, por exemplo, deformava 1 centímetro aqui a mola. Mas se ele trocava de 2 quilos para 4 quilos, aí então deformava 2 centímetros. Tá vendo? Quando ele dobrava aqui, dobrava lá. Né? Botava 6 quilos, triplicava aqui também. Né? Então ele percebia que esses valores, né, eram valores proporcionais. Olha aqui. E isso gera num gráfico uma reta, né? Valores proporcionais geram uma reta no gráfico. Essa daqui é a lei de Hooke. Ele percebe, então, né, que a força elástica é proporcional à deformação que ela causa. Ou o contrário, né, a deformação causada por uma força é proporcional à força. Tá vendo? E nessa relação, né, a gente poderia escrever assim também, a força e a deformação são proporcionais, né? Então ele percebeu que uma mesma mola sempre vai dar o mesmo resultado aqui, essa continha aqui. E o resultado é uma constante, K, né, que ele chama de constante elástica da mola, tá vendo? Essa constante elástica da mola, pessoal, é característica daquela mola que está sendo usada naquele momento, tá? Por isso que a gente tem molas que são mais duras, molas que são mais maleáveis, né, mais fáceis de usar, tá? Então, cada mola, cada elástico, se eu pegar um elástico, né, tem alguns que eu preciso fazer mais força para puxar, tem outros que é mais facinho de conseguir esticar, né? Então, isso tem a ver com esse K aqui, ó, essa constante elástica da mola, que é medida em newtons por metro. Ela mostra para mim quantos newtons de força eu tenho que fazer para conseguir esticar cada metro dela. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma mola que eu comprei lá para fazer um experimento, né? E na loja, quando eu comprei, aparece lá no pacotinho da loja, da mola, está escrito assim, que ela tem 200, uma constante K, de 200 newtons por metro. Às vezes está por centímetro aqui, por milímetro também, tá? Mas vamos supor que esteja escrito assim, né? O que significa isso daqui? Significa que essa mola que eu comprei, se eu quiser deformar 1 metro ela, esticar ela 1 metro, ou comprimir ela em 1 metro, eu preciso fazer uma força de 200 newtons nela. Tá vendo? Se eu quiser deformar 2 metros, eu tenho que fazer uma força de 400 newtons. Né? Então, esse K aqui é um número bem importante da mola, é uma característica das molas, tá? A constante elástica dela. Uma propriedade das molas que diz se ela é mais dura ou se ela é mais mole. Então, quanto maior esse número, mais força eu tenho que fazer para deformar. Então, mais dura ela é. Né? E essa, então, é a formulinha da força elástica, pessoal. Tá? Esse F aqui nós vamos usar como força elástica. Bom, como é que a gente aplica, então, essa relação de força elástica? Né? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Ó. Primeiro exemplo. Uma mola tem uma constante elástica de 4 kN por metro. Aqui está escrito diferente. Na verdade, isso daqui significa, né, 4.000 newtons por metro. Tá? Você vai fazer uma força de 4.000 newtons aí para poder esticar cada metro. Bom?
Essa é a constante elástica dessa mola. Ele fala também que quando ela for comprimida em 50 centímetros, veja, então, o que é essa compressão que a mola vai sofrer aí, né? A deformação dela, x. Vendo? Quanto que ela vai deformar? A 50 centímetros, nós vamos escrever esses 50 centímetros em metros, só porque está escrito em metro a de cima também, tá vendo? Tem que concordar. Se tivesse em Newton por centímetro essa de cima, eu podia deixar, porque daí eu deixava essa aqui em centímetro também, só precisa estar na mesma unidade, tá? Então isso aqui é meio metro, ó, 0,5 metros, né? Bem? Com essas duas informações, ele quer saber qual é a força elástica. Então veja, gente, isso aí é uma mola. Vamos enxergar isso daí, ó. É uma mola, né, que está sendo puxada, vai ser puxada aqui com uma força, né, F, e vai esticar ela aqui, ó, vai gerar uma deformação de 50 centímetros, meio metro. Aqui, ó. Tá vendo? Só que quando eu fizer isso, vai aparecer aqui na mola uma força contrária aqui chamada força elástica, que é a força responsável por fazer a mola voltar ao normal depois. Tá? É ela que eu quero conhecer. Ele pergunta, quanto que é essa força elástica que vai aparecer aqui na hora que eu esticar a mola? Então, como é que eu calculo essa força elástica? Força elástica é Kx. Essa aqui é a nossa conta de hoje, tá bom? Da força elástica. Então, veja, para determinar a força elástica, eu só preciso conhecer a constante da mola, que era 4.000 aí, newtons por metro, e multiplicar pela deformação dela, que é meio metro, lembrando sempre de deixar aqui em unidades correspondentes, né? Então, metro e metro, e aí eu posso fazer minha continha, isso aqui dá 2.000 newtons. Veja que esses 2.000 newtons são essa força aqui, ó, a força que vai fazer a mola voltar ao normal, mas que normalmente corresponde também à força que o cara fez para esticar a mola, né? Ele precisou fazer, porque está parada essa mola, porque essa força está equilibrando com a outra. Então as duas são de 2.000 newtons, né? Inclusive em alguns livros e tal, os autores costumam usar um menos aqui na força elástica para representar que essa força é contrária ao movimento, tá vendo? A força elástica é contrária porque ela vai fazer o processo de voltar. Eu não vou me preocupar com esse sinal, em alguns casos talvez a gente precise, e aí eu volto a comentar isso, tá bom? Mas é bem importante perceber que essa força, então, é essa daqui, a elástica, mas que é normalmente igual à força feita, né, pela pessoa para esticar a mola, tá? Então, às vezes, no exercício, ele pode perguntar, ao invés de perguntar a força elástica, perguntar a força que deve ser feita na mola para esticar. Veja, a força que vai ser feita na mola tem o mesmo valor da elástica. Então, eu posso calcular a elástica e dizer que isso daqui também é a força que foi feita na mola. Tá bom? Então, isso deve acontecer em alguns casos. Como para o nosso último exemplo, uma pessoa com massa de 80 quilos, esse exemplo ele mistura então o que a gente conversou hoje, os dois casos de hoje, tá? Ele fala de uma plataforma, vamos tentar pensar aqui, gente. O que vai ser fazer o desenho? Mas imagine uma plataforma, aqui tem alguns pontos nela, e vai ter mola embaixo. Então, tem uma mola, tá? Aqui tem uma outra mola. Esse aqui também. Tem uma mola aqui e tal. E aqui também, tá? Desse jeito, tá? São molas, ó. E tem uma pessoa em cima dessa plataforma, que o cara tá aqui, ó. Em cima da plataforma aqui. Tudo bem? Bom, então ele fala assim, que essa pessoa tem 80 quilos e está sobre a plataforma cuja base tem 4 molas idênticas. É isso aqui, né? Essa pessoa tem 80 quilos de massa, né? Então, o dado colocado aí é a massa da pessoa, 80 quilos. Veja, se a pessoa tem 80 quilos, eu posso, e vamos considerar que a gravidade no local é 10, isso não está escrito, mas é um erro do exercício, vamos considerar, tá? Uma gravidade aí 10, eu posso determinar o peso dessa pessoa, que é o que interessa para a gente aqui, porque o peso dessa pessoa vai ser a força que vai estar empurrando essa mola para baixo.
Tá? Vamos simplificar esse problema. Vamos pensar numa única mola. Vendo? Imagina que essa é uma mola só aqui, ó. Uma mola só. Bom? Então, ó, tem uma força que está empurrando essa mola para baixo aqui, ó, que é o peso da pessoa. Tá bom? Essa força aqui é o peso. Quando eu vou pensar numa mola só, eu vou dividir isso aqui por 4, ó. Tá bom? Vamos dividir por 4 para pensar só em 1/4 do peso dela, porque eu estou pensando numa mola só. E tem 4 molas aqui, né? Então, pensando numa só aqui. Veja, pessoal, é isso que está acontecendo. Esse peso vai apertar essa mola e ela vai descer até um certo ponto aqui, vai causar uma deformação. Ela vai abaixar, né? Essa mola vai abaixar. Tudo bem? Mas na hora que acontecer isso, vai aparecer uma força aqui contrária, que é a força elástica, né? Que vai fazer a mola voltar ao normal depois. Quando descer da plataforma, a mola vai voltar ao normal por causa dessa força elástica aqui. Né? Ele fala assim, ó, calcule a constante elástica da mola, sabendo que as molas sofreram deformação de 2 centímetros. Veja, eu tenho essa deformação aqui, ó, tá vendo? 2 centímetros. Que é, isso aqui é o mesmo que 0. Podia deixar assim. Vamos deixar assim para ficar mais fácil? Centímetros, poderia ser em metros, 0,002, né? Não, vamos deixar em centímetros, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, gente, ó, eu quero saber a constante elástica K, né? Onde que eu encontro esse K? Na formulinha que nós acabamos de ver da força elástica. A força elástica é Kx. Então, se eu conheço a força elástica e conheço a deformação, eu acho a constante, né? Mas veja, eu não conheço a força elástica, eu preciso dela, tem a deformação, mas a força elástica a gente sabe que vai ser igual a essa força que está apertando a mola. Elas ficam iguais, né? Nós acabamos de ver isso daí. Então eu vou encontrar primeiro essa força que está apertando a mola. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o peso desse carinha que está em cima da plataforma é massa vezes gravidade. Então, o peso dele deve ser a massa dele 80 vezes a gravidade 10. O peso desse cara deve ser 800 newtons. Agora, esse peso de 800 newtons está distribuído em 4 apoios, tá vendo? Então, se a gente dividir isso daí por 4, 1/4 do peso, né, deve ser 800 dividido por 4. Isso é 200 newtons, tá vendo? Então, a gente tem que o peso, a força que está empurrando essa mola aqui é de 200 newtons. E ela não é igual, a força, né, esse 1/4 do peso aí, na verdade, ela é igual à força elástica, porque está equilibrando com a força elástica. Né? A hora que desce essa plataforma, o cara fica parado, né? Então a força que está puxando para baixo, que é o 1/4 do peso aí, é igual à força elástica. Então, eu posso usar isso aqui como força elástica. E aí, se eu usar aqui 200 no lugar da força elástica e 2 centímetros aqui no lugar da deformação, que é o tantinho que deformou a mola, eu acho a constante. A constante é 200 dividido por 2 é de 100 newtons por centímetros. Veja, eu achei por centímetro, porque eu deixei 2 centímetros aqui. Se eu tivesse passado esses 2 centímetros para metro, eu colocaria por metro. Aqui não faz muita diferença, aqui ele não perguntou nada, né? Não especificou. Então assim ficou bom, né? Eu achei a constante dessa mola, veja, constante elástica da mola, o jeitão da mola, né? Eu preciso de 100 newtons de força para esticar cada centímetro dessa mola. Ou para esticar, ou para comprimir. Nesse caso eu estou comprimindo, né? Mas tanto faz. Tá bom? Esticar ou comprimir aqui não é relevante aqui. Gente, ó, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós vamos fazer aí vários exercícios, acho que uns 2 ou 3 de cada, né? Uns 2 ou 3 de força-peso e depois mais uns 2 ou 3 de força elástica. Todos eles são muito simples, a gente só precisa fazer continha uma relação de multiplicação, né? A matemática, então, é bastante simples, é mais o entendimento, né? E para entender, a gente tem que assistir a videoaula, se tiver dúvida, assiste de novo, né? Presta bem atenção nos exemplos, mas principalmente na teoria, no que a gente conversou,
para que a gente possa entender o que está fazendo, né? E não só saber fazer conta, né? Entender o que está sendo feito. Bom, peço para vocês fazerem todos os exercícios dessa aula, tá? Com calma. A gente faz a correção, conversa e passa para frente, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.